Tecnologia está por todos os lados. Embora essa tecnologia não possa pensar como os humanos, ela consegue criar obras e feitos com bastante qualidade. Quem domina esse assunto é o Pedro Sorrentino. Então, nada melhor do que a gente conversar com o cara para explicar melhor para a gente sobre essa história que está repercutindo muito, Pedro. Só se fala em inteligência artificial, mas nós leigos aqui queremos entender o que é isso na prática. Bom dia, pessoal. Espero que todos vocês estejam excelentes nessa manhã. Bom dia, Pedrão. Prazer estar aqui com vocês. É um robô? Assim, Pedro, só para eu tentar entender, é você não mesmo? É um robô. É isso que eu ia perguntar. É você mesmo ou é uma coisa artificial, gato? Vamos lá. É um robô. Compreendo. Vai lá. Tudo bem, Pedro? Seja muito bem. Aqui, só tem louco, querido. Não repara, não. Não repara. Eu queria, Pedro, que você pudesse explicar um pouquinho mais pra gente o que é essa história de inteligência artificial. Ela pode se resumir só ao chat GPT? Seria basicamente isso? Explica pra gente de uma forma bem fácil. Claro, não. Primeiro, prazer estar aqui com vocês. Excelente estar também na Jovem Pan. Quando eu ainda morava no Brasil e eu ia com sono para a escola, eu ouvia a rádio AM e a musiquinha do Vambora. Então, em primeiro lugar, satisfação estarmos juntos aqui nessa loucura matinal, né, como vocês definiram. O que está acontecendo do ponto de vista de inteligência artificial nesse momento é algo bem sério e muito interessante. Da mesma maneira que a gente teve várias ondas ao longo da história da humanidade que transformaram a nossa existência nesse planeta, seja quando Gutenberg fez a impressora, quando as máquinas a vapor surgiram, o primeiro desenvolvimento das primeiras armas, enfim, rádio, televisão, a corrida espacial, internet, cripto, e agora uma nova onda que já estava, na verdade, sendo cozinhada, eu diria, nesses últimos 15 anos. Ô, né? Pedro, só pra gente poder entender melhor, qual que você acha, aonde você acha que vai já começar o grande avanço aí para a inteligência artificial? Qual vai ser o grande boom aí para os próximos meses? Basicamente, a mudança ela vai ser quando... Acredito que todo mundo que esteja aí, né, agora no programa aqui, muitos dos telespectadores e ouvintes viveram uma era sem smartphone, sem e-mail. Como que era o trabalho e a vida antes disso e depois disso. Na nossa visão, né, eu lidero um fundo de venture capital chamado Atman aqui nos Estados Unidos e a gente investe no Brasil também, né, de forma pontual. E vai ser... Imagina que hoje você conseguir fazer o seu trabalho sem WhatsApp e e-mail. Impossível, né? Então, não existe essa narrativa de que existe as máquinas vão dominar o mundo e nós temos um grande risco para o futuro da humanidade. Ela é uma grande falácia. O que acontece aqui é que a gente tem um poder de alavancagem e expansão do potencial da consciência humana, né, em vários aspectos. Então, pensa tarefas que você hoje faz que demoram horas sendo feitas em minutos ou segundos e aplicadas e para todo mundo. A AI vai mudar a vida da vovozinha e vai mudar a vida do adolescente. Tem uma galera, né, Pedro, que tá até perdendo emprego, Fê, por conta disso, porque a tecnologia tá avançando tanto, Deixa eu só fazer um break rápido para vocês que nos acompanham através do rádio. Daqui a pouquinho o Morning Show volta, são 11h05. Para você que tá na televisão, a gente segue aqui com o Pedro Sorrentino. Vocês têm dúvidas sobre a inteligência? Então tem pergunta. Por favor. Obrigado por você estar aqui presente com a gente. Eu tenho o costume de conversar com o chat GPT. Olha que interessante. Eu gosto de conversar com ele. Você conversa com a Alexia, não? Não, eu converso só com o chat GPT. E eu tenho o costume também de cumprimentar com um bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá que horas que for. Eu tenho o costume de agradecer a ele, porque eu tenho o pensamento do seguinte. Compreendo. Não, eu quero que se isso virar uma Skynet,
eu quero que ele saiba que eu tava ali com ele. Você toma remédio? Não. Tá precisando. Não, quando você... Da onde vem? Você agradece? Você fala obrigado? Eu falo obrigado. Eu falo obrigado, tchau. Você agradece foi a muito participação. bom. Como se eu estivesse falando com alguém. Você agradece a participação e sai. Porque o que eu quero entender do Pedro é que dá essa necessidade de agradecimento, porque conforme eu passo, às vezes, meia hora, 40 minutos, trocando ideia com o chat GPT, criando música, criando poesia, mudando poesia, entendeu? Porque o Negão está sem amigos, né? Porque a gente sem remédio está sem amigos, né, cara? O cara não toma Ozempic. Ainda bem que a gente chamou aqui no Morning para bater um papo de manhã. Para pra conversar um dia com o chat GPT, você fica horas, mano. Você fica horas. Como que a inteligência consegue esse nível de, conforme você está conversando, parecer mesmo que você está conversando com alguém? Entendeu? Qual que é o mecanismo que faz isso? O mecanismo, o acrônimo para isso, e by the way, eu acho que assim, é importante praticar a gratidão, seja com as máquinas ou seres humanos, tá? Mas, não, porque no final do dia te ajuda, né? Mas assim, basicamente tudo isso é construído em cima de algo que a gente chama de LLM, que é o que? Large Language Learning Models, né? Que são a capacidade de você, de fato, treinar a máquina e o algoritmo a ser capaz de responder aos prompts, né? Que são basicamente a forma como você conversa. Talvez você já tenha percebido, né? Que você pode abrir um chat ali que pode ser o seu terapeuta pessoal. E aí a forma como você conversa com essa pessoa e aquela conversa é diferente de eventualmente você precisar assim falar, putz, eu tenho que mandar um e-mail aqui resumindo quais vão ser as pautas do dia para as próximas 4 horas dentro da Jovem Pan. E esse aqui são 4 bullet points. Escreve para mim um e-mail num tom amigável, mas profissional. Né? E você acaba ganhando horas e horas de produtividade. Cara, isso é verdade. O que eu mais gosto é o melhor e esse texto. Eu gosto de fazer um texto e falar, ó, melhor. Você não gosta de escrever, de trabalhar. Basicamente é isso. A pergunta que eu tenho é a seguinte: o Paulo até falou aqui que muitas pessoas têm medo da inteligência artificial, do desenvolvimento tecnológico começar a ocupar a profissão das pessoas e as pessoas ficarem desempregadas. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que os países talvez mais tecnológicos do mundo, dou aqui como exemplo o Japão, são os países que têm mais alternativas de emprego. Eu queria saber se você acha que com esse desenvolvimento da inteligência artificial e diversos outros desenvolvimentos tecnológicos, vão surgir novas formas de emprego e as pessoas vão ter outras oportunidades de trabalho? Ótima pergunta. A nossa estimativa é que mais de 500 milhão de pessoas vão ser mandadas embora nos próximos 5 anos. Olha, isso é uma previsão. Isso é uma boa notícia, viu, Pedro? Pedro, isso aí é uma bela previsão. É uma boa notícia. Depende, né? Eu acho que basicamente assim, eu acho que volta para aquela alegoria que eu falei. Imagina hoje você tentar fazer o seu trabalho sem smartphone, sem WhatsApp, sem e-mail. Né? Você fala assim, eu sou um jornalista incrível, mas eu só me comunico por carta. Essa é a diferença. Não, fax. Então existe um processo nesse momento de adaptação na qual a humanidade mesmo vai ter que passar para entender em como usar a inteligência artificial como uma ferramenta para o bem, né? E para de fato ajudar a fazer as tarefas que você precisa. Porém, existem profissões sim que vão se tornar extremamente redundantes e não vão existir mais. Ô Pedro, deixa eu só receber quem nos acompanha. Só receber quem nos acompanha pelo rádio. Para vocês que chegaram agora, turma, são 11 horas e 10 minutos. A gente está batendo um papo aqui com o Pedro Sorrentino sobre um tema que eu tenho certeza que vocês vão se interessar, que é o tema da inteligência artificial. E o Pedro está contando um pouco para a gente como é que nos próximos anos vários empregos vão desaparecer. Eu queria, Pedro, que você pudesse listar para a gente quais funções, assim, que você falou, vão ter quantos milhões que você falou? 500 bilhões. A gente estima meio bilhão. Meio bilhão. 500 milhões de pessoas devem perder os seus empregos nos próximos 5 anos. Vão perder os seus empregos. Que tipo de função você acha que vai deixar de existir? Só pra gente entender o teu raciocínio. Então, imagina no Palácio de Versalhes, quando o Luís XIV morava lá, ele tinha um funcionário lá só para, de fato, limpar a bunda dele, né? Isso é verdade. Olha, eu lembro disso. E essa é uma posição, assim, se você parar para pensar, o papel higiênico é uma tecnologia também. Ela só foi inventada nos últimos ali 200, 150 anos, mais ou menos. A mesma coisa vai acontecer aqui, só que na nossa visão,
A diferença é que muitos contadores, advogados para assuntos menos complexos, professores em uma série de potenciais assuntos no qual você tem um nível de repetibilidade e complexidade baixo. Compreendo. E eu acredito que parte também, sim, enfim, comunicadores e jornalistas para algo que consiga se automatizar, né? Por exemplo, a dinâmica do Morning Show aqui é impossível de ser reproduzida por uma máquina, porque ela exige esse ping-pong entre nós. Graças aqui. a Deus. Nossa, eu tô fora da estatística. Então, assim, obrigado. Ou seja, vocês continuam sendo criativos aqui. Mas hoje você já tem IA de editor. Não inventa. Não inventa. Não, mas o editor, que ajuda a editar. O editor ele tem um risco real, tá? Para que daqui a pouco eu vou mandar construir um negão por aqui, hein, meu? Você tem IA que edita o podcast. Você joga o podcast inteiro, você já tem... Sério? Você já tem a IA que edita o podcast. Você tá brincando. E é louco você ver ela renderizando, porque é muito rápido. Entendeu? Maninho, por favor. Muita gente tem medo da inteligência artificial. Eu costumo dizer que eu tenho medo da burrice natural. E a questão é como que a gente precisa se adaptar como sociedade para esse novo momento. Porque quando a gente para pensar nos impactos disso em ganhos de produtividade, em mudanças no mercado de trabalho, eu diria que tem uma dimensão de mudança que passa desde o sistema educacional, que a gente parece que vive com o mesmo sistema, com o modelo de, sei lá, de 100 anos atrás, enquanto o mundo mudou completamente. E eu acho que até em termos de estilo de vida, né? Porque se a produtividade aumenta, quer dizer que a gente vai poder trabalhar menos no futuro? O ponto é perfeito. Eu acredito, assim, se a gente olhar uma série de desenvolvimentos, né, as salas de aula têm o mesmo setup há mais de 100 anos, né? São essas cadeirinhas e uma lousa, um whiteboard. Então, sem dúvida nenhuma, a educação vai se transformar profundamente, porque a obsolescência do conhecimento está ficando cada vez mais rápida. E a capacidade de você encontrar conhecimento hoje está cada vez mais fácil, basta querer. Então essa é uma grande ameaça. Com relação a esse ponto da produtividade, a nossa visão é uma visão extremamente positiva, contanto que a gente não tenha uma intervenção do governo tentando regulamentar coisas que eles não sabem Aí você não vai ter. Já era, né? Pedro, aí não é tão artificial assim. Deixa eu fazer uma né, pergunta Calma. Deixa eu passar para a Antoninha fazer a próxima pergunta. Só um minuto, Pedro, só para a Antônia fazer um raciocínio aqui. Por favor, Antoninha. Vai lá. Bom, diante de tudo isso que eu estou vendo, eu já decidi. Eu vou dar um tempinho, só mais um aninho para ver o que vai acontecer, para ver se vão lançar os transportes dos Jetsons, porque meu sonho é andar naquelas maquininhas lá, naqueles negocinhos dos Jetsons. Eu acho que no próximo ano acho que já vem essa novidade aí. Mas eu vou mesmo voltar pro sertão e ajudar meu pai a construir as rocinhas lá, plantar milho, melancia, arroz, porque eu tô ficando com medo de tudo isso, gente. E comer cuscuz, né? Uma vez que eu não me considero, eu sei que eu não sou uma pessoa burra, então eu não tenho medo do que você falou aí, mano, entendeu? Da burrice natural. E eu quero mesmo paz, sabe? Eu não quero mais correr, velocidade, eu só quero entrar naquela maquininha dos Jetsons, dá para saber como é que é e depois dizer tchau, porque isso é tudo muito assustador, Pedro. Você acabou de falar aí que nos próximos 5 anos algumas profissões, meio bilhão de pessoas no mundo perderão seus empregos. Meu Deus do céu, para quem está ouvindo isso agora é desesperador. E a gente já vê muita gente perdendo emprego exatamente por conta de inteligência artificial. É muita máquina. Por onde a gente passa, só tem máquina. A gente não vê essas pessoas. O que essas pessoas estão fazendo da vida? Como que estão fazendo para sobreviver? Isso é muito assustador. Eu nem sei se eu fiz uma pergunta para o Pedro, né, gente? Não, mas eu vou explicar por que é extremamente positivo. Vou te explicar por que é extremamente positivo e por que a gente está colocando uma quantidade de capital significativa por trás disso, né, no nosso fundo de Venture Capital. É extremamente positivo porque vamos pensar aqui qual é o valor do dinheiro e por que o dinheiro vale dinheiro, porque a grande maioria de todos nós acreditamos que, né, R$1 tem um valor por R$1 e eu crio algo que você precisa ou não tem tempo ou quer agora, você me paga por isso e aí todo mundo fica feliz e a gente tem uma transação. A partir do momento
que você consegue automatizar uma série de tarefas que são menos interessantes e menos necessárias, a gente começa a ter tempo livre, muito mais tempo livre. Então tem uma narrativa que eu acho que é completamente incorreta, que, por exemplo, o Bill Gates foi uma pessoa que falou sobre isso, e eu tenho um super respeito por ele, mas eu discordo da grande maioria dos posicionamentos dele hoje. Um deles foi que a gente deveria começar a pagar impostos para as máquinas, que é um absurdo, é o oposto. Com esse ganho de produtividade e o fato de que a gente vai ter uma capacidade de ter muito mais tempo para poder ser criativos, na verdade existe uma narrativa muito mais interessante para todos nós ganharmos dinheiro com as automações, de uma forma universal, e sem vir com esse papo de distribuição de dinheiro sem esforço ou sem trabalho. Então, isso aqui é uma visão bem futurista que eu estou falando, mas a nossa visão é que, assim, a sociedade vai mudar de uma forma tão profunda que a maneira como a gente se relaciona e transaciona, ela vai mudar, né? Então, hoje, assim, a ponto de você pensar assim, qual que é o básico que você precisa para sobreviver hoje na sua vida, para pagar todas as suas contas e aí sim fazer aquilo que de fato é o seu propósito de vida. Existe esse potencial hoje, caso a gente não venha a ter uma intervenção de burocratas que não entendem de tecnologia. Muito bem. Pedro, deixa eu te agradecer pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan. O Pedro explicou um pouco pra gente sobre essa nova realidade que a gente vai ter que se adaptar. Claro. Graças a Deus, não vai chegar a nossa função, não, Felipe porque nós somos criativos. Cuidado. Somos criativos, segundo Pedro. Por enquanto. Pedro, como é que faz pra te seguir lá nas redes sociais? Pedro Sorren. Pedro S-O-R-R-E-N de navio. Você é judeu? Você é judeu, não? Eu sou parcialmente judeu. A minha bisavó Sara era refugiada da Ucrânia, foi morar na Hungria, depois casou com um italiano e veio pro Brasil. Muito bem. Pedro, obrigado, viu, cara? Valeu pela sua participação.